Então, deixa eu te dizer uma coisa, que as pessoas, às vezes, não acreditam, enfim, isso é uma deliberação de cada um. Mas eu jamais pensei que um dia eu fosse entrar na política, jamais, eu nunca imaginei, por uma razão. As coisas que eu fiz na vida, os lugares que eu quis alcançar, os projetos que eu quis conquistar, sempre foram coisas que dependeram de mim. Né? Então, para passar num vestibular, depende de mim. Para passar num concurso, depende de mim. Para chegar até o Ushuaia, depende de mim. Para andar 150 km de bicicleta, depende de mim. Para fazer o roteiro do circuito do Vale Europeu, depende de mim. E na política, as variáveis são tantas que tu não tem controle de absolutamente nada. Então, a política, a rigor, ela é incompatível com a minha personalidade. E como é que foi essa entrada? E por isso que eu desisti umas 218 vezes antes de dizer o sim. Então, quando me convidaram para ser candidato a prefeito de Blumenau, eu disse, não, estou fora, não faz parte e tal. Tu já era filiado ao Novo? Não era, porque o promotor não pode ser filiado. Perfeito. Né, durante o exercício do cargo. Eu não era afiliado e aconteceu eu fui dar um acaso, né? O acaso existe, né? Depois diz que não existe, existe sim. Eu fui numa homenagem a um empresário que estava sendo contemplado com aquele prêmio Gustavo Salles, que é um da prêmio da CIB. E lá, não sei porquê, me deram um microfone para eu falar, porque o homenageado era um amigo meu. O Ricardo Oríbica. Da Transpotec. Não sei se tu entrevistou. Não. Vale entrevistar. Vale, mas diz que ele foge bastante, ele não gosta muito das câmeras. Mas o Ricardo Oríbica tem uma história fascinante, né? Fascinante, é um empreendedor espetacular. Tenho um orgulho muito grande de ser amigo dele. Legal. E aí era homenagem a ele, e eu falei lá algumas coisas dizendo que o empreendedor no Brasil é um louco, né? O cara que se arrisca a colocar dinheiro no negócio com burocracia, com corrupção, com insegurança jurídica e tantas outras coisas. Fiz um discurso de um liberal que eu sou. E jamais alguém imaginaria que um funcionário público, pertencente à elite do funcionário público, com um monte de privilégios que a carreira me concede, fosse ser um liberal. Né? E aí o Rafael Boscovic, que era o presidente do Novo, o Rafael Boscovic estava lá ouvindo e pediu se podia marcar um café para conversar comigo. E foi lá com essa proposta indecente. E eu disse, não, Rafael, eu acho que isso não é coisa para mim. E ele me levou lá uns livros do Mises, da escola austríaca, mandou eu ler e tal. Eu tinha já umas noções disso, sempre gostei um pouco de economia, de história, de trajetórias, biografia. Um dos dos personagens da história que eu mais gosto, se você pegar do Partido Novo, 110 em 100 adora o Churchill e a Margaret Thatcher, né? E o Reagan. Né? E eram personagens que eu já tinha lido biografia do Reagan, tinha lido umas 5, 6 do Churchill, que é um personagem fascinante. Sim. Se você gosta de biografia, se já não leu. Ainda mais Segunda Guerra, né? Leu. Ele é um estadista espetacular. Verdade. Genial, né? Em todos, poeta, escritor, estrategista, militar, de tudo. Bom, eu adoro ele. E aí o Rafael me traz essas coisas todas. Eu já conheci o Partido Novo, até tinha votado, né, sem saber, lá em 2018, já tinha votado em candidatos do Partido Novo. E aí pensei, comecei a refletir, fui perguntar para alguns amigos mais próximos, dentre eles o doutor Darcy Sebastiani, que depois, curiosamente, acabou sendo candidato a vice. E eu disse, as pessoas começaram a dizer, Tramontim, tu já tem tempo para se aposentar, tu tem uma trajetória aí de sucesso, você é um camarada que talvez pudesse entregar para a cidade a tua experiência, tu não tem nada a perder, tu não precisa da política para viver, o Partido Novo não usa fundão eleitoral, tu não vai se endividar, nada, deu todas aquelas coisas. Chega um dia, o cavalo só passa encilhado aí poucas vezes. Agora está passando de novo, né? O cavalo passa encilhado poucas vezes. Acabei aceitando, entrei na campanha como um azarão, né? Eu tinha medo de fazer 0,5% dos votos. Pensei, meu Deus do céu, fica feio depois falar com o pai. Aí eu fui perguntar para o meu pai, cara. Sempre conselheiro. Fui lá para falar com meu pai. Peguei e fui falar com meu pai. Meu pai já com 95 anos. Ele disse assim, meu filho, com aquela sabedoria, né?
mais ou menos assim, a expressão, ele não disse isso, mas a expressão é tipo assim, eu não te criei para isso, né? Mas aí ele ponderou assim, meu filho, de fato, eu acho que isso é ruim, isso não é uma coisa que tu tem controle, tu tem uma vida reta, vão te chamar de ladrão, vão te chamar disso, daquilo. E aí eu disse para ele assim, então o que você acha? Ele falou assim, mas se eu fosse tu, eu iria. E aí, quando ele disse aquilo, foi o salvo-conduto para eu decidir. E não me arrependo, foi muito interessante. Foi quase para o segundo turno, né? Pô, faltou. Se tivesse mais 2 dias, né? Depois eu soube, porque a gente não tinha dinheiro para pesquisa, não tinha nada. Eu soube depois, por um ex-aluno que trabalhava numa campanha adversária, que faziam pesquisas todo dia, os caras com fundão, com dinheiro. Diz ele que eu estava subindo 1,5% por dia nos últimos dias e o João Paulo, que era o meu concorrente direto, estava caindo meio. Então, se você pegar, dá 2 por dia, né? A diferença deu 1,2. E a campanha, no final, nos últimos dias, o candidato interfere muito pouco. Ela já está uma tendência, né? Tanto para subir como para descer. Exato. Então você pode fazer muito pouco, a não ser que surja um escândalo, alguma coisa, mas em condições normais de tempo e temperatura, a condição é mais ou menos essa. E então faltou muito pouco e eu estabeleci, como eu estabeleci agora, 2 premissas. Primeiro, eu não vou mentir, né? Eu não vou mentir e não vou fazer nada do que eu não faço na minha vida tradicional. Então, se eu não como buchada, eu não vou comer buchada. Só para agradar o não eleitor. Não faço isso. Eu não vou falar num discurso uma coisa diferente só porque o público ali pode se sensibilizar com o que eu vou dizer. Não faço. Então, eu não minto e não faço coisas que eu não faria na vida normal. Então, esses dias até me convidaram para participar de uma corrida. Corrida mesmo assim? Uma corrida. Uma corrida para uma entidade. Eu falei, não vou, por quê? Porque eu não corro. Boa. Se for para pedalar, eu vou. Se for para andar de bicicleta, eu vou. Se for para andar de moto, eu vou. Qualquer outra coisa, eu faço. Mas eu não faço isso. Então, essa era uma premissa. A outra é de que eu queria... essa é uma, a outra... Que tu falou não mente e não faz coisa que não. Vou dar o meu máximo. O meu máximo. Então, eu quero dar o meu máximo como eu dei em todas as coisas que eu fiz. E até parece que eu estava pressentindo. Porque se eu perder por um percentualzinho muito pequeno, eu não quero carregar a culpa dizendo que se tu tivesse esforçado. Se eu tivesse ido naquele jantar, se eu tivesse ido naquilo outro. Então, eu estabeleci essas 2 coisas. Coisa que eu estou fazendo agora. Eu estou andando mais do que cavalo emprestado. Né? Eu saio cedo, eu volto cedo, volto tarde, eu fico sem comer, mas eu não refugo a agenda. Às vezes o pessoal que me assessora arruma uma agenda lá em Apiúna, lá em Ascurra, para falar com 3 ou 4 pessoas. Eu vou, né? Porque isso pode fazer a diferença. Então, como as variáveis são muitas, só me resta, para não ter aquele problema que eu falei depois, de chorar, de ficar frustrado, de se sentir diminuído. Não, eu dou o meu máximo dentro das regras do jogo, eu vou me empenhar o máximo, falando a verdade para não ter amanhã, depois, um problema de ter que prestar conta, de ter ofendido alguém, de dizer, não é bem assim, magoado alguém. Jamais eu vou fazer isso. E aí veio a cereja do bolo da campanha. Foi uma coisa muito leve, como está sendo muito leve, porque eu fico imaginando, a mentira é uma tragédia para a vida da pessoa, porque ela não sabe mais aonde ela mentiu, ela não sabe mais para quem ela mentiu, ela não sabe mais o tamanho da mentira, se foi uma mentira completa ou incompleta, uma mentira meio com cena de verdade. Então, a opção da verdade, ela pode ser um pouco mais traumática, né? Ela pode espalhar insucessos para quem depende de voto, mas eu não entro nessa cilada. Boa. Então, por isso, se no final, lá no mês de novembro, você for me entrevistar e o resultado não foi aquilo que eu acho hoje que ele será,
você não vai me ver um cara frustrado. E se eu ganhar, tu vai dizer assim, pô, Tramontim, você cantou a bola lá no dia 2 de agosto. Então, e isso, André, serve para tudo que a gente faz, né? Se você vai fazer um esporte, né? Você não tem que lamentar se você perdeu nos acréscimos. Não. Se você participou de toda a jogada, se você participou com disciplina, com foco, com determinação, não tem choro no não tem por que ficar cabisbaixo, né? Em absoluto. Perfeito, cara. Isso é para tudo. Que legal, cara.